Hoje com a gente, a pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, direto de Salvador, na Bahia, Irmã Andréa de Jesus. Seja bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, a gente traz, Irmã Andréa, a primeira pergunta é da Ana Moraes. Ela é de Botucatu, no estado de São Paulo, e assim nos escreveu. É comum entre os adolescentes e jovens o ato de ficar, que se refere a um relacionamento amoroso passageiro, descompromissado. Mesmo que isso ocorra de forma consensual, ela pergunta, ainda existe prejuízo para os espíritos envolvidos? A resposta é sim. Eu vou trazer o versículo de Jesus no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 12, versículo 36, capítulo 12, versículo 36, da narrativa do evangelista Mateus na Boa Nova do Cristo, que nos diz o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Eu trouxe esse versículo para a gente pensar que o Cristo nos adverte aqui que é uma palavra, toda palavra, né, nós prestaremos contas de cada palavra proferida, né, produzindo felicidade ou tristeza, esperança ou desespero no caminho dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, em nosso próprio caminho. Então, se até de uma palavra que tem tamanha importância em nossa trajetória, na construção dos nossos caminhos, dos nossos destinos, imaginemos os prejuízos que é fazermos mau uso do nosso sentimento, do nosso corpo, né? Que é o que se estabelece quando, por exemplo, os jovens, os adultos, as pessoas escolhem por esse comportamento. Não estamos aqui condenando nem julgando ninguém, mas provocando reflexão a partir da pergunta de Ana Moraes, né? Essa reflexão importante sobre as consequências de tudo que fazemos, né, em nossa caminhada na Terra e no céu da Terra. E tratar as pessoas e a nós mesmos como objetos, como algo sem importância, em que a gente pode a todo momento fazer essa troca sem nenhum compromisso, né? A gente defende muito a partir de Jesus que tudo que a gente for fazer precisa estar fundamentado no sentimento que rege a nossa vida, na lei que rege a nossa vida, que é a lei do amor. Portanto, as relações que nós vamos efetivar no caminho de amizade, e aqui falando das relações amorosas, precisam também estar fundamentadas nesse sentimento. Logo, por analisar a advertência do Cristo, esse comportamento de estar de mão em mão, né? Seja por estar querendo estar numa moda, fazer parte de um grupo, ser aceito num grupo de amigos, de jovens, né, de adolescentes, ter esse tipo de comportamento que prejudica muitas vezes o nosso próprio sentimento. Muitas vezes o jovem, o adulto, o adolescente está na busca de ser respeitado, de ser amado, de ter importância na vida do outro e pensando, certamente não será com essa postura de ficar, né, seja na festa, na escola, onde se propõe desafios, né, para ficar com alguém só porque não ficou ainda, para beijar alguém só porque não beijou ainda, né, para ter relação sexual só porque não teve ainda, e não ter esse devido respeito. Né? Então a gente retoma o versículo do Cristo falando sobre a importância, que nós prestaremos contas até da palavra. Imagine se nós não prestaremos contas do cuidado ou do desrespeito que tivermos com o nosso corpo, com o nosso sentimento, com o sentimento do outro, porque nessas relações a gente pode inclusive despertar no outro sentimento, uma esperança, um sentimento de estar numa relação e na sua cabeça ou no seu coração não era só para aquele momento, e a gente despertou algo naquela outra pessoa que vai gerar frustração, que vai gerar decepção, e a gente também acaba sendo responsável por aquilo que a gente gera no outro, com a nossa postura, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, né? O irmão Paiva Neto vai nos falar sobre isso, sobre essa necessidade de nós estarmos, que é intrínseca ao espírito, à criatura humana, né, o espírito de cada um de nós, a necessidade de sermos amados e, portanto, buscar pautar as nossas relações amorosas, afetivas, nesse sentimento divino. Então, no ensaio literário Evangelho do Sexo, aqui na página 28, ele escreve no subtítulo O Princípio Básico do Ser, a seguinte reflexão para todos nós. O amor, acima de tudo, antes de ser carnal, deve provir da alma. Do contrário, pode morrer na noite de núpcias ou até mesmo antes.
Mas se tiver como alicerce o espírito e o coração iluminado de ambos os amantes, aí a lua de mel se repetirá por toda a vida, apesar das rusgas que sempre ponteiam a convivência de um casal. Eles serão eternamente namorados. Aqui ele vai entrar na reflexão que a gente quer trazer para a pergunta. Essas palavras podem ser por demais românticas numa era de vale tudo. Trata-se, contudo, de um engano inconsolável imaginar-se que o sentido do amor se tenha findado neste planeta. É desastroso deixar-se levar pela onda do momento, porque você, passada a moda, às vezes demorada, padecerá das dores da frustração que é ter negado a sua própria natureza de criatura de Deus. Provavelmente então perceberá que o pior sofrimento é a ausência de amor, uma verdade rejeitada por gente de influência no mundo, cujo escarmento, lá na hora de se entender com o travesseiro, é a conclusão, aos outros às vezes bem escondida, de que é igual a todo mundo, carente de afeto, como o seu corpo de alimento. É evidente que lhes falo do amor, princípio básico do ser, fator gerador de vida que está em toda parte e é tudo, como ensinam os maiores da espiritualidade. E conclui o irmão Paiva nesse subtítulo. Por isso, não podemos agir de forma ingênua ou irresponsável, que qualquer dia poderá cair sobre nossas cabeças, muitas vezes sem que até o mais amigo perceba. A isso também se dá o nome de remorso. Fechar aspas. Então, ele nos convoca aqui à reflexão, primeiro, dessa necessidade intrínseca a nós, de sermos amados e respeitados. E não será com essa postura mesmo que a gente precise ir contra essa onda aqui, ó, passada a moda, passada a onda, né, de não ter compromisso com ninguém, de ser descolado, né, encarado assim. Quem age dessa maneira, passado isso, fica a frustração. O que a gente conquistou, né, nessa trajetória toda? O que deixamos no caminho das pessoas, né? As energias que trocamos com essas pessoas, né? Então tudo isso será contabilizado na nossa agenda, no nosso destino, né? E a gente responderá por aquilo que a gente não semeou de não tão bom em nós e no outro. Essas são as consequências que responderemos, né? E de não ter respeitado o nosso templo sagrado, né? Que é o espírito que o nosso corpo físico abriga. Então, é preciso conversar com os jovens, é preciso dialogar, e aí o papel dos pais, dos adultos, dos educadores todos, conversar sobre as relações, para que eles possam se abrir, falar das pressões, por exemplo, que sofrem, né, e poder ser orientados a partir de Jesus dessas consequências espirituais, prejuízos ao seu coração, ao seu sentimento e à sua alma, não se respeitar e não respeitar o próximo, né? Sem dúvida. Bom, a gente traz ainda, irmã Andréa, uma pergunta de um ouvinte ou telespectador que preferiu não identificar, naturalmente esse pedido é respeitado, e assim nos escreveu. O término de um relacionamento é um fator de risco para o suicídio e muitos homens não conversam sobre seus sentimentos. O sofrimento amoroso pode ser muito difícil de ser enfrentado por eles, sejam adolescentes ou adultos. Então a pessoa pergunta, como a espiritualidade pode contribuir nesses casos? Ensinando-os, a todos a buscar em Jesus, na força superior em que cada um acredita, o alento, a força espiritual para lidar com momentos de dor, de desafios, de sofrimento, como é o término de uma relação amorosa, né? Em que se depositou ali esperança, planos, sonhos, o futuro ali pensado, planejado, né? Então, certamente que gera muita dor a todas as pessoas. Mas pensando nesse público, né? Os homens, os jovens, que a gente precisa pensar na camada, em algumas das camadas dessa pergunta, porque como sociedade nós educamos os homens, os meninos, os jovens para serem fortes, para não expressarem seus sentimentos, para não chorarem, né? Porque se eles agirem dessa maneira, é demonstração de que não é masculino o suficiente, de que não é forte o suficiente, né? E a gente precisa fazer essa desconstrução, porque antes de tudo são espíritos eternos, são seres humanos que precisam ser respeitados, têm sentimentos, vão lidar, vão enfrentar com as frustrações, decepções, rejeições, e se eles não tiverem o apoio
para falar de suas dores, para se abrir com alguém e entender pelo que passa, pode extravasar de uma outra forma, que é o que muitas vezes, infelizmente, a gente vê na sociedade, né? Extravasar com violência contra si mesmo ou contra a pessoa amada, né? Que o rejeitou ou que não quer mais continuar aquela relação. Então é preciso que a gente pense também nessa educação, na forma como a gente ensina os homens, os meninos, os jovens a se comportarem diante da dor, diante de uma rejeição, diante de um não, a estarem o tempo todo fortes e negar os seus sentimentos. Então é imprescindível que a gente abra em casa, na escola, nos círculos de amizade, em família, esse espaço para que eles também possam dialogar, para que eles se sintam também respeitados, amados, compreendidos, e jamais fazer brincadeiras, né, do tipo, quando o homem expressa sentimento, dizer que ele não é másculo, né, ou masculino o suficiente por conta disso, longe disso. Então a gente precisa apresentar Jesus, né, a todos, no sentido de que Jesus tem as respostas, a força e a orientação para todo tipo de sofrimento. Por isso eu trago aqui a passagem do Evangelho, Jesus aplaca a tempestade, para a gente refletir que o Cristo tem poder para tudo nesta vida. Se ele pôde aplacar esse fenômeno da natureza, que é a tempestade, que está narrado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, também Marcos e Lucas, mas eu vou aqui deixar para que você possa estudá-la, Mateus capítulo 8, versículos de 23 a 27, o irmão Paiva transcreveu essa passagem no livro A Esperança Não Morre Nunca, na página 33, e a gente traz aqui para que tenha como força e reflexão para todos aqueles que enfrentam essa dor de um fim de um relacionamento, especialmente os jovens, os homens, para que busquem em Jesus. E buscar em Jesus, a gente vai falar sobre isso, esse desdobramento dessa busca, tá bem? Então, narra o Evangelho o seguinte: aconteceu que num daqueles dias, Jesus tomou uma barca, acompanhado pelos seus discípulos, e eis que se levantou no mar tão grande tempestade de vento que as ondas cobriam a barca, enquanto Jesus dormia na popa sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram aos brados, dizendo: salva-nos, Senhor, porque nós vamos morrer. E Jesus lhes respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Aterrados e cheios de admiração, os discípulos diziam uns aos outros: afinal, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Cristo de Deus, que tem poder, autoridade, amor e misericórdia para aplacar as tempestades internas, as emoções que muitas vezes estão ali turbulentas, querendo muitas vezes sucumbir à nossa esperança, à nossa força, como muitas vezes acontece no fim de uma relação. A gente acha que tudo acabou, que a gente nunca mais vai ser feliz, que não encontraremos mais, né, possibilidades de construir alegria e felicidade em nosso caminho. A felicidade está em nós. Mas mesmo quando acharmos que não existe caminho, não existe trajetória para essa felicidade, porque se findou uma relação, façamos como os discípulos, recorramos a Jesus, clamemos ao Cristo de Deus que nos socorra, que aplaque as tempestades do nosso coração. E clamar por Jesus é buscar ajuda também nos seus círculos de amigos, na sua família que te ama, ajuda profissional se for necessária, quando for necessária, não está conseguindo lidar com o fim, é imprescindível buscar ajuda. Jesus coloca pessoas, amigas, pessoas de confiança, profissionais no nosso caminho para nos ajudar a lidar com a dor, enfrentá-las e vencê-las, porque Ele tem autoridade, poder e misericórdia para nos ajudar a vencer todas as procelas. E aí o irmão Paiva dedicou o seu coração, trouxe essa pergunta para ajudar a todos que atravessam essas situações difíceis, né, no fim de uma relação, a página 32 do mesmo livro A Esperança Não Morre Nunca, na página 32, o subtítulo Jesus vence as procelas do mundo. E a irmã Paiva conforta o nosso coração dizendo o seguinte: por pior que seja a tormenta, Jesus sempre conduzirá e fortalecerá os que, amando-o e perseverando além do fim, encontrarão as soluções para as dores dos povos. Pois Ele calará os ventos, acalmará os mares e estabelecerá uma duradoura bonança.
Então, por mais que nos pareça demorado esse sofrimento, Jesus tem esse poder para calar os ventos, calar as tribulações, as dores, os pensamentos negativos, né? E nos fazer fortes de novo, porque o desafio que se apresenta na vida das pessoas e dos homens ainda que são tão também oprimidos no sentido de que eles são forçados a apresentar sempre força, sempre capacidade para lidar com a dor sem ter que expressar sentimento ou fragilidade, né? E o Cristo vem nos dizer, inclusive nesta passagem, os discípulos demonstram ali que eles não têm medo de expressar às vezes um medo, um sentimento, um pedido de ajuda. E é isso que a gente precisa ensinar aos nossos meninos, jovens, adolescentes, aos homens da nossa vida, da nossa jornada, que é preciso sim buscar ajuda quando necessário, que não é vergonha nenhuma expressar sentimento de tristeza, pedido de ajuda quando não se está conseguindo vencer um momento de dor, como um fim de uma relação. E aí Jesus certamente erguerá as suas mãos, virá ao encontro de todos nós para nos ajudar a sair e a vencer todas as dores em nosso caminho. A gente agradece a participação da pregadora ecumênica da Religião Divina, direto de Salvador, na Bahia, irmã Andréa de Jesus, hoje respondendo às dúvidas da audiência nesse espaço itinerante de esclarecimento. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde.